Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina História do Pensamento Econômico 2, do professor Ricardo Luiz Chaves Feijó, professor associado do Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, na Universidade de São Paulo. Como sempre, em algum ponto desta videoaula, eu indicarei uma questão, irei enunciar a questão, que deve ser respondida e encaminhada por e-mail no prazo máximo de uma semana. Vamos à videoaula? Muito bem, nesta aula continuaremos uma análise bastante detalhada da principal obra desse autor, que são os Princípios de Economia, Principles of Economics. Depois comentaremos outros trabalhos de Marshall, principalmente em teoria monetária. Vamos lá? Já começamos a exposição desta obra. Dissemos que a obra é tradicionalmente dividida em 5 volumes ou 5 livros, embora nas últimas edições tenha aparecido um 6º volume ou livro, conforme teremos oportunidade de comentar mais adiante. Continuando, vimos o capítulo 1 do livro 1º, vamos partir do capítulo 2. Lá ele começa definindo o que é a economia. Diz que a economia é um estudo dos homens, dos seres humanos, quando eles lidam com assuntos ordinários da vida. É o homem na lida cotidiana. Então a economia se preocupa como as pessoas vivem, como elas agem, como pensam, como elas atuam na vida prática, no mundo dos negócios, no comércio, que motivos afetam a conduta das pessoas nessa vida. Então, a economia ela deve preocupar-se fundamentalmente com os motivos, com os impulsos que impelem os homens, as pessoas, a vida comercial, a vida de negócios, a atividade econômica. E ele diz que a economia se preocupa com essa questão, principalmente quando ela pode ser medida em dinheiro. Então, a ciência econômica tem um aspecto quantitativo. Tá? Por quê? Porque ela lida com situações que podem ser mensuráveis monetariamente. O dinheiro permite mensurar a força desses motivos. Tá? Os impulsos que levam os homens a agirem, eles são medidos pelos economistas pela remuneração pecuniária, pelo pagamento, pelo valor monetário associado às ações, o que dá à economia um caráter de ciência quantitativa. Então, por exemplo, quanto que se paga, tá certo? Para obter uma dada satisfação. Então, quando alguém compra alguma coisa, ele está pagando, o pagamento é sempre um sacrifício, mas em troca ele obtém no consumo, no usufruto do bem econômico, uma satisfação. Então o economista ele analisa quanto se paga para obter uma dada satisfação ou quanto seria pago para induzir alguém a suportar uma fadiga. Por exemplo, qual o valor do salário. Trabalho entendido como uma fadiga, um sofrimento, até uma dor, mas em compensação, o indivíduo envolvido num contrato de trabalho, né, rotulado da mão de obra, ele recebe, em troca do seu trabalho, uma remuneração, um pagamento horário ou um salário mensal. Então, o economista também mede esse outro lado, o pagamento pelo sofrimento, o pagamento que induz alguém a suportar uma fadiga. Muito bem. Então, a economia busca uma medida desses dois sentimentos básicos, o sentimento de prazer e o sentimento de sofrimento, ou de esforço. Então, os prazeres e sofrimentos são considerados sentimentos mensuráveis. Tá? Então, o prazer e o sofrimento são aquilo que Marshall chama de inclinações dos espíritos. Os sentimentos que suportam, que induzem as ações. Tá? A medida disso é feita de modo indireto, tá? Pelo valor monetário. Não há uma maneira de medir diretamente esses sentimentos, não há uma unidade de medida de sentimentos. A utilidade não pode ser medida numa unidade, por exemplo, utilis. Tá? Ela é medida monetariamente. Então, ou se faz a medida dos sentimentos indiretamente, pelos valores monetários associados,
Tá? E sempre se avalia a grandeza do sentimento pelos seus efeitos, exatamente como nós vimos em Jevons, né? Se faz conjectura a partir da ação observada, qual é a intensidade do sentimento, qual é a grandeza do sentimento que suporta, que induz a essa ação. Então, se comparam satisfações e desconfortos a partir da ação resultante. Né? A satisfação é um incentivo à ação, o desconforto está associado a uma aversão à ação, mas talvez o incentivo seja maior que a rejeição, a aversão, e isso é analisado, qual dessas duas forças predomina, é analisado pela resultante, que é a ação observada. Então, os economistas não estudam os sentimentos ou o espírito em si mesmo. Tá? Então ele diz, se os sentimentos oferecem a ação incentivo de força igual, eles são iguais. O estudioso os trata como iguais para fins de análise. Então, as características mentais dos indivíduos, elas não são diretamente estudadas, não se penetra nessas características, elas estão fora do alcance da análise. O economista simplesmente supõe que satisfações igualmente poderosas como incentivo à ação devem ter idênticas medidas. E ponto. Não se leva em conta peculiaridades, o que há de específico em cada sentimento. Simplesmente se pensa em termos do incentivo à ação. Se o incentivo é igual, atribui-se a mesma medida a esses sentimentos. Tá? Outro aspecto ponderado por Marshall nesse capítulo é que as comparações entre prazeres e sofrimentos devem ser feitas sempre da mesma pessoa. Ele não permite comparações interpessoais e também dentro de um intervalo de tempo. Quando eu falo no mesmo tempo, é dentro de um intervalo de tempo, simplesmente porque o sentimento, a importância do sentimento para a ação, ela muda de um intervalo para outro intervalo. Então ele congela o tempo em intervalos e analisa o que ocorre dentro de um intervalo de tempo. Então, vamos ver a relação entre dinheiro e sentimentos. Tá? Fixe uma determinada soma de dinheiro. Vamos tentar associá-la ao montante de prazer. Tá? Então, o dinheiro está associado a um ganho ou perda de prazer, um ganho de prazer ou sofrimento. Então, pode-se dizer que o dinheiro é o representante de variações de prazeres. Tá? Para uma pessoa, para outra pessoa, para diferentes pessoas. Né? Mas aí, a importância do dinheiro em diferentes pessoas tem que ser analisado em cada caso, para cada pessoa. Ou o dinheiro está associado ao montante de prazer para a mesma pessoa numa dada circunstância. Tá? A relação entre dinheiro e prazer para a mesma pessoa muda de acordo com a circunstância, muda ao longo do tempo. E aí, ilustrando essa particularidade, Marshall cita como exemplo duas pessoas que têm a mesma renda e que são obrigadas a pagarem um imposto. Então, o imposto, embora pode ser que tenha benefício das políticas públicas, das ações do governo, no sentido de oferecer bens públicos, mas imagine o dinheiro como sendo um sacrifício, um sofrimento. O quanto de sacrifício, o quanto de sofrimento representa o pagamento de imposto? Ora, depende de indivíduo para indivíduo, depende do nível de riqueza, né? Depende da chamada utilidade marginal da renda. Okay? Então, ele começa, para entender o significado em termos de sentimento do pagamento de imposto, ele começa a lançar hipóteses sobre a maneira como está estratificada a renda na população, ou distribuída, entre aspas. Eu não gosto muito dessa expressão, distribuição. Porque o mercado, como eu disse nas aulas presenciais, o mercado ele não distribui renda, ele estratifica a renda. E cada um recebe do mercado uma renda proporcional à contribuição dada ao mercado em termos de capital físico e capital humano. Mas aí, como o mercado também funciona no meio em que há políticas públicas, né, há intervenção do governo, então há uma distribuição sempre resultado de política. Mas suponha que, pelo efeito do mercado e da política, haja uma distribuição igualitária. Okay?
Então, os indivíduos têm aproximadamente a mesma renda, tá certo? Então, os indivíduos teriam, pelo menos na média de um agregado deles, né, a mesma utilidade marginal da renda, utilidade marginal da moeda. Então, o imposto pago seria uma boa medida do dano, do sofrimento associado a esse imposto, ou uma boa medida ou uma boa medida do benefício, já que o pagamento de imposto, do ponto de vista do governo, né, da situação social em geral, traz um benefício também. Então, uma boa medida do dano ou do benefício, tá certo? Seria o valor monetário. E tem o mesmo significado em termos de sentimento para diferentes pessoas, a gente imagina, porque a principal variável que afeta isso é o nível de renda, a gente imagina uma distribuição igualitária. Mas na prática, a distribuição de riqueza é desigual. Então, a gente imagina que uma unidade monetária representa mais satisfação para o pobre e menos satisfação para o rico, porque a utilidade marginal da moeda ou da renda é menor para o rico, porque ele tem muito dinheiro, digamos assim. Então, uma medida monetária representa diferentes quantidades de sentimentos, dependendo do grau de riqueza da pessoa. E aí Marshall trabalha com algumas hipóteses, tá certo? Dizendo, olha, vamos pegar, dada uma distribuição de renda desigual, um indivíduo representativo e um indivíduo médio. Tá? Você tem um grande número de pessoas que estão no extremo dos mais ricos, aquilo representa, para a unidade monetária, representa pouco sofrimento, pouco sacrifício. Tem um indivíduo que é mais pobre, aquela unidade monetária representa um grande sacrifício. Então vamos imaginar um indivíduo médio que estaria lá no meio da distribuição, tá? E vamos nos referir a essa unidade monetária, paga imposto, como sendo o sacrifício de um indivíduo médio, tá? Que tem uma riqueza média representativa daquela sociedade. Então, é esse tipo de análise que o economista deve fazer. Tá? Ele se detém no dinheiro, na medida monetária, como um meio conveniente, um meio adequado de medir motivos humanos, a intensidade dos impulsos, a grandeza dos sentimentos. Tá? Qualquer que seja esse motivo, não é apenas um motivo egoísta, não é apenas o desejo egoísta de riqueza, de consumo, qualquer motivo humano, sem entrar no mérito da importância, da qualidade desse sentimento, apenas uma medida quantitativa de um sentimento que deve ser investigado. A economia lida apenas com o que é observado. Tá? Lida com fatos que são coisas observadas, que podem ser observadas, e tenta quantificar. Tá? Então, tenta atribuir a esses fatos quantidades. Os fatos observados na vida prática, na vida econômica, eles são medidos, eles são registrados, se desenvolvem modelos e teorias abstratas com base nessas informações e análise estatística. Okay? Então, os problemas tidos como econômicos, eles focalizam a conduta humana passível de mensuração monetária. Tá? Analisa o que influencia a conduta humana, quantificando essas influências em termos mensuráveis em dinheiro. Tá? Então, só interessa a economia ações que são mensuráveis em dinheiro e também ações que são resultados de um cálculo deliberado, ações racionais. Tá? O cálculo é feito numa base monetária, tá? O cálculo é intencional, é deliberado. O indivíduo analisado pelo economista está sempre calculando, medindo, certo? O resultado da ação, tá? E o esforço que deve ser despendido. Tá? Sempre fazendo o balanço da recompensa com o esforço. Tá? Atribui à recompensa, atribui ao esforço um peso em dinheiro. E aí, a partir dessa análise, o indivíduo decide como agir. Se agir, né? Se deve agir ou não, se deve aceitar ou não uma troca, um contrato, uma transação. Tá? E o indivíduo decide, portanto, como se comportar racionalmente no mundo do comércio, no mundo do mercado, na vida prática.
Então, essa é a análise muito bonita, muito interessante, feita no segundo capítulo dos princípios. Vamos ao terceiro capítulo. Ele volta a uma discussão mais metodológica. Vai discutir o método de investigação dos economistas, como se dá a análise econômica. E ele diz que a ciência econômica deve observar, a partir da observação, descrever, definir as coisas e classificá-las. O economista se vale tanto do método dedutivo, que era forte na economia política clássica, principalmente Davi Ricardo, quanto o método indutivo, defendido com muita ênfase pelos economistas alemães que Marshall teve contato. Por exemplo, a turma Rocher, Hildebrandt, Kauni, os grandes economistas alemães da escola histórica. Tá? O método indutivo também é importante na economia, mas não se deve descartar o método dedutivo. O economista deve saber fazer um bom uso desses dois métodos e um uso simultâneo deles. E aí, no começo do capítulo 3, ele cita uma epígrafe do Gustav Schmoller, principal economista da nova escola histórica alemã, mostrando a necessidade dos dois métodos. Diz lá Alfred Marshall: a indução e a dedução se fazem tão necessárias para o pensamento científico como os pés direito e esquerdo são necessários para a marcha. Gustav Schmoller. Ok? Então, a economia é uma ciência indutiva, dedutiva, como várias outras ciências, inclusive as ciências naturais. De fato, a economia usa os mesmos recursos das ciências naturais e, como aquelas ciências, elas se preocupam, a economia se preocupa em descobrir relações de causa e efeito. A partir da observação e da identificação de causalidades, a economia busca estabelecer leis cada vez mais gerais, não apenas leis empíricas específicas, mas leis gerais, e conferir aos fenômenos observados medidas cada vez mais exatas. O economista deve identificar as causas, ok, por uma análise cuidadosa, e a partir daquelas causas ele deve estudar os efeitos, deve descobrir e antecipar os efeitos. Da causa decorre necessariamente um resultado, um efeito, e ele deve estabelecer em que condições deve-se esperar o efeito, tal como descrito pela teoria, e em que condições ocorrem causas perturbadoras que desviam o resultado, extraviam o resultado do efeito esperado. Então ele deve saber separar a causa principal, que é a causa mais forte identificada pela teoria, de outros fatores que perturbam o fenômeno, que fazem o fenômeno observado se afastar temporariamente da direção esperada. Então os economistas precisam trabalhar com causas principais e causas secundárias. A economia começa elaborando leis provisórias na direção de leis gerais e permanentes. As leis não são leis tão exatas como na física, como a lei da gravidade, por exemplo. Muitas vezes o economista trabalha com leis que têm um caráter provisório e que apontam tendências. As leis indicam as tendências e as consequências da ação humana. A causa que tende a predominar. Não é necessariamente uma lei exata. Em economia, as forças dos motivos, como dissemos no capítulo anterior, são medidas monetariamente. Os sentimentos têm uma contrapartida em dinheiro. Ok? Portanto, esse lado quantificável da economia a torna a ciência social mais precisa, mais quantificável, pela medida monetária associada aos impulsos que comandam as ações. Essas leis econômicas, provisórias, tendenciais, mas que podem se tornar leis mais gerais e permanentes, dependendo do avanço da análise do fenômeno considerado. Mas, de qualquer maneira, essas leis, mesmo que tenham pretensão de leis mais gerais, elas sempre podem ser alteradas pela ação do homem. É diferente das leis da física que se impõem. No caso das leis econômicas, elas dependem da ação do homem. São sempre leis hipotéticas e são sempre leis concebidas numa condição
abstrata, numa condição imaginária, e que normalmente se imagina que as outras coisas permaneçam iguais, é a hipótese que nós já comentamos do método de Marshall, a hipótese dos ceteris paribus, tudo mais constante. Normalmente essas leis, elas operam em situações hipotéticas, onde se imagina que certas variáveis do modelo permanecem congeladas. E, além disso, as leis ocorrem, as leis se impõem, o fenômeno esperado pela lei, tá certo? Ele de fato será observado se houver tempo para que as tendências principais se manifestem. Mas no curto prazo pode ser que as causas perturbadoras, os desvios observados, sejam mais importantes do que as leis, e a tendência esperada pela lei pode ser que não se observe no curto prazo, mas ela, por se tratar de uma lei de tendência, ela espera-se que a expectativa seja atendida no longo prazo, que a tendência de fato se observe no longo prazo. Então, a teoria deve explicar isso, deve identificar essas leis de tendência, ok? Deve explicitar as causas que condicionam a operação da lei. A lei, ela supõe certas causas condicionais, ela aponta para a ação de determinadas causas, e a teoria deve explicitar essas causas, tá? E determinar as condições sociais em que essas causas identificadas predominem e observar a cada momento se está ocorrendo ou não mudanças nessas condições sociais. Nesse mesmo capítulo 3, Marshall define, portanto, a partir dessas observações, o que seria uma ação normal e conceitua a ação normal. A ação normal, o caso normal, ocorre exatamente quando predominam certas tendências que se percebem serem firmes e persistentes. Então, quando se observa a ação de tendências firmes e persistentes, quando se observa o predomínio dessas tendências, se está no caso normal. Tá? Então, no caso normal, essas tendências persistentes, elas se impõem, elas predominam sobre a ação de outras tendências relativamente excepcionais e intermitentes. Certamente se espera um caso normal, tá? O predomínio da ação normal, da ação econômica normal, no longo prazo. E se imagina que no curto prazo, no curto e no médio prazo, outras tendências se contrapõem à tendência principal. Então, o caso normal é o caso onde predominam as forças que devem predominar. Predominam as forças que devem imperar, as forças que são apontadas como as mais importantes. Esse é o caso normal. Tá? Não é só modelo de concorrência perfeita. O caso normal é a situação onde as tendências principais, onde as tendências mais importantes que condicionam o fenômeno operam. Se imagina que, no longo prazo, por fim, essas tendências principais acabarão prevalecendo. Bom, nesse capítulo, Marshall continua comentando as principais questões que o economista deve estudar. Os principais fenômenos em que o economista busca essas leis gerais, essas leis de tendência, essas causas principais, o caso normal. Vamos ver, então, nas palavras de Alfred Marshall. Ele se pergunta sobre a preocupação do profissional, do economista. Quais são as causas que, particularmente no mundo moderno, afetam o consumo e a produção, a distribuição e a troca de riquezas, a organização da indústria e do comércio, o mercado monetário, a venda por atacado e a varejo, o comércio exterior e as relações entre empregadores e empregados. Como agem e reagem esses fenômenos uns sobre os outros? Como diferem os seus resultados imediatos dos imediatos? Então, essas são algumas questões que o economista deve se preocupar, procurar responder. Continuando, se pergunta a Marshall, como questões que os economistas devem se preocupar. Marshall, então, continua listando essas questões. Dentro de que limites o preço de uma coisa é uma medida de sua desejabilidade?
que acréscimo de bem-estar deve, à primeira vista, resultar de um dado aumento da riqueza numa classe da sociedade? Em que medida a eficiência de uma classe é enfraquecida pela insuficiência de suas rendas? Como se sustentaria o aumento da renda de qualquer classe social por meio de um incremento proporcional de sua eficiência e de seu poder aquisitivo? Então essas são algumas das questões colocadas por Marshall. E ele continua, listando essas questões. Até onde, de fato, alcança a influência da liberdade econômica em tal época, em tal lugar, em tal classe social ou em tal ramo de produção? Que outras influências são aí mais poderosas e como se combinam todas essas influências? Em particular, até que ponto a liberdade econômica tende por si mesma a fazer nascer consórcios e monopólios e quais são seus efeitos? Como as diversas classes da sociedade podem, a longo prazo, ser afetadas pela ação da liberdade econômica, quais os seus efeitos intermediários, enquanto não se produzem os seus efeitos remotos, e levando em conta a duração de uns e outros, qual a importância relativa dessas duas categorias de efeitos, imediatos e finais? Qual será a incidência de qualquer sistema de impostos? Que ônus imporá ele à comunidade? E que rendas dará ao Estado? Então, essas são algumas questões que os economistas devem se preocupar e que devem nortear a análise econômica. Em seguida, Marshall lista o que seriam os problemas mais importantes de sua época. O economista deve se preocupar com a tensão entre o livre mercado, que se associa ao livre mercado eficiência alocativa, e a preocupação com o atendimento das necessidades das classes pobres. Então, o economista deve se preocupar com eficiência e com a questão social, com a pobreza. Outro problema. Até que ponto deve-se aceitar a intervenção em prol de excluídos e mais necessitados, mesmo quando tal política comprometa a riqueza geral da sociedade? Então, é uma questão que o Marshall se coloca. É necessário que o governo intervenha na economia de forma a favorecer as classes prejudicadas, os mais carentes, etc. Mas qual é o preço dessa intervenção? Será que a boa intenção inicial da intervenção pública não pode gerar uma ineficiência na economia, inclusive reduzindo o nível de riqueza geral da sociedade? Essa é uma questão que não tem uma resposta pronta. O economista deve procurar investigar em cada contexto, em cada sociedade. Outra questão. Os princípios da propriedade privada e da concorrência, eles podem ser violados em nome de um objetivo social? O economista acredita que é uma característica da nossa formação, que os mercados tendem a produzir um resultado benéfico e eficiente. Mas isso não pode ser mantido sempre de uma maneira dogmática. O economista deve se preocupar se esses princípios, em certas situações, poderiam ser violadas em nome de algum objetivo social. Então veja que a posição do Marshall procura ser sempre crítica, contestadora, nunca dogmática. Okay? Bom, e finalmente, o economista deve ser movido pelo amor ao conhecimento. Não por um propósito utilitário, não pelo efeito prático, embora seja importante o efeito prático, mas além dessa ideia de que esse conhecimento ajuda a melhorar a condição de vida das pessoas, como nós vimos na aula passada, a condição moral, o economista ele também busca o conhecimento por amor ao conhecimento. Ou seja, além de procurar resolver problemas de ordem prática, o economista é movido pelo amor ao conhecimento, independente do efeito prático, do uso que se possa fazer desse conhecimento. Ele, portanto, define a economia como uma ciência não apenas aplicada, mas uma ciência pura, na verdade, uma ciência pura e aplicada. Diz Marshall, a economia é, portanto, uma ciência ao mesmo tempo pura e aplicada, mais do que uma ciência e uma arte. Ela é uma ciência, investigação abstrata, ela é a arte voltada à aplicação, e é mais do que isso. Então, para designá-la, é melhor servir-se da expressão lata de economia do que da mais estrita economia política. E aí ele propõe um nome da própria ciência, porque até então a economia, e aparece isso no título das principais obras,
era chamada de economia política, em inglês political economy, com MY no final. Então Marshall rebatiza a ciência, e até hoje a economia é conhecida como economics. Então ele cria essa palavra, veja que na língua inglesa tem duas palavras, economics e political economy, tem economics e economy. Na língua portuguesa só tem uma palavra que é economia. Tá? Mas economy diz respeito aos fatos econômicos em geral, a vida prática da economia, e economics é a ciência, como mathematics. Tá? Então, a ciência ela ganha um nome, tá? Mais com physics, mais com cara de nome de ciência, que é economics. Deixa de se usar a expressão mais lata, political economy, economia política. Então, como se trata de uma ciência que tem o lado não apenas aplicado, não apenas político, mas um lado puro, de ciência abstrata pura, então é melhor designá-la de economics ou economia, e não economia política. Continuando a exposição, o Marshall elenca quais são as qualidades ou as faculdades intelectuais de destaque, tá, que o economista deve ter para ser, que o indivíduo deve ter, o indivíduo que pretende ser economista, quais são os talentos, as faculdades intelectuais que ele deve ter e procurar desenvolver. A percepção, a imaginação e a razão. Tá? Okay? O estudo econômico demanda do estudante, do pesquisador, do profissional, essas qualidades puramente intelectuais. Percepção, imaginação e razão, além de espírito de crítica e empatia. Tá? Okay? Então requer capacidade de raciocínio, poder intelectual, mas requer a imaginação, tá? Porque o economista ele tem que atuar como se fosse um detetive, um investigador, criminal, digamos assim, que segue as pistas. Tá? Então o economista deve seguir as pistas, identificar causas ocultas, procurar decifrar relações de causalidade não muito aparentes. E o economista, portanto, tem que ter imaginação, tá? E tem que ter percepção, tá certo? No caso, precaução e reserva, tá certo? Para que ele não se empolgue, para que ele não acredite numa primeira percepção, numa primeira explicação, tá? Que ele tenha precaução, tá? E reserva, né? Para que os seus ideais não afetem tanto o resultado. O economista deve se colocar numa posição neutra e não deixar que os seus desejos, as suas inclinações, afetem o resultado da sua análise. Tá? Bom, agora Marshall fala dos novos economistas, a turma dos Jevons, os subjetivistas, os marginalistas, e ele compara essa nova geração de economistas com a tradição, com o antigo paradigma e com os grandes clássicos, os grandes mestres da tradição científica da economia. Escreve aí Alfred Marshall. Os economistas aprenderam agora a considerar com vistas mais amplas e esperançosas as possibilidades do progresso humano. Aprenderam a confiar em que a vontade humana, guiada pela reflexão cuidadosa, pode modificar as circunstâncias a ponto de alterar o caráter e assim realizar novas condições de vida ainda mais favoráveis ao caráter e, por conseguinte, ao bem-estar, tanto moral quanto econômico, das massas populares. Agora, como sempre, é dever deles se oporem a todos os assodamentos em relação a esse grande objetivo que enfraquece os impulsos da energia e da iniciativa. Então, ele vê com bons olhos os novos economistas. Lembre-se que a economia, na década de 1870, passou por uma crise, e ele acha que a economia clássica era conhecida como ciência triste, ciência lúgubre, a dismal science. Ele acha que agora melhorou, né? A visão dos economistas, eles são mais esperançosos, têm uma visão mais ampla, acreditam mais no progresso humano, aprenderam a confiar na vontade humana, tá certo? E acreditam agora no poder da sua ciência em melhorar essa realidade. Então é uma visão bastante otimista e esperançosa que o Marshall oferece da economia no estágio em que ela se encontra na época dele. Vamos agora ao segundo livro. Então, vimos que o primeiro livro é conceitual, é metodológico, define o objeto da economia. O segundo livro ele trata de conceitos específicos, é um livro mais técnico,
E aí ele mostra os conceitos que os economistas devem trabalhar na sua análise, no seu trabalho técnico. Então ele vai discutir com bastante detalhe conceitos como riqueza, consumo, produção, trabalho, renda, capital. Passando rapidamente pelo livro segundo, apenas comentando o tema do livro, vamos para o terceiro livro. Aqui nós vamos nos detalhar, porque nele contém a essência da teoria da demanda, tá? Que vai ser utilizado depois no livro quinto para ele desenvolver a teoria do valor. Aqui é a teoria da demanda, o que hoje a gente entende como teoria do consumidor. E aqui diversos conceitos originais ou importados de autores mais antigos são desenvolvidos, são empregados. O conceito de elasticidade da demanda, nós vimos estava em Coulomb, mas ele vai desenvolver a técnica da análise da elasticidade, e o conceito de utilidade que aparece em Jevons e outros autores que Marshall vai expor e desenvolver também esse conceito. Bom, do livro terceiro, vamos diretamente ao capítulo 6, que seria o cerne do livro terceiro, intitulado Valor e Utilidade. No início do capítulo, ele diz que a economia, a ciência econômica, tem pouco a dizer em que medida o preço de uma coisa representa a vantagem proveniente de possuí-la. Mas ele deve se preocupar com isso. É uma questão importante. A relação entre o preço e a vantagem, entre o preço e a satisfação. Esse é um fenômeno bastante complexo. Okay? A economia não esgota esse fenômeno. Okay? A relação entre o sentimento e o preço monetário. Okay? Mas a economia tem algo a dizer sobre isso. Tá? Tem uma contribuição importante que pode oferecer a essa temática. Bom, a economia descobre algumas coisas meio que evidentes com relação a isso, a preço e expressão monetária. O economista percebe o seguinte aspecto: o preço que se paga por um bem nunca excede e raramente atinge o que se estaria disposto a pagar por ele. Então o indivíduo ele compra uma maçã. O que ele paga pela maçã é sempre menos do que ele estaria disposto a pagar por ela. Ele pagaria no máximo o que, evidentemente, ele pagaria no máximo o que está disposto a pagar pela maçã. Não pagaria mais, ele deixaria de comprar, porque ele não está disposto. Evidentemente, ele não está disposto a pagar mais. Então, o que ele paga pela maçã é igual ou menor do que ele estaria disposto a pagar por ela. De forma que a satisfação que se obtém na compra é maior do que a satisfação do dinheiro que se priva ao pagar o preço dele. Então, a compra é um balanço, né, da recompensa, do prazer, com o sacrifício, com a dor. Então, quando o indivíduo, no caso o consumidor, aceita comprar, é porque o prazer associado ao bem incorporado, ao bem que será usufruído, é maior do que o sacrifício associado ao dinheiro. Né? Então, ele tem um ganho de sentimento, ele tem um ganho líquido de prazer. Com base nisso, se pode inferir que há um preço, além do valor efetivamente pago no mercado para adquirir o bem, que o indivíduo estaria disposto a pagar. Ou se pode pensar, é o preço que esse indivíduo consentiria em pagar para não se privar dele. Então, uma vez, comprou uma maçã, pagou, digamos, R$5 na maçã. Está aqui a maçã. Nossa, maçã cara, né? Sei lá quanto custa uma maçã. Maçã, pagou um preço por essa maçã. Ok? Então, significa que se alguém oferecer um dinheiro para que ele transfira essa maçã, deixe de usufruir a mesma maçã, não seriam os mesmos R$5 dessa cara maçã. Porque R$5 é que ele pagou. Mas se alguém oferecer R$6, talvez ele venda essa maçã que ele acabou adquirindo, tendo inclusive um lucro nessa transação. Tá? Então, esse preço em que o indivíduo consentiria em pagar, tá, para não se livrar da maçã, ok? Seria o máximo que esse indivíduo estaria disposto a pagar para comprar a maçã. Então, eu comprei a maçã, digamos, por R$5, mas se alguém me oferecer R$6, não vendo, 7 também não vendo, 8,
Vamos supor que alguém ofereça R$10. Aí sim eu vendo a maçã. Então, embora eu tenha pago, o consumidor tenha pago R$5 pela maçã, ele imagina que ele estaria disposto a pagar até R$10 por essa maçã, que é o preço que ele aceitaria se dispor da maçã, transferir essa maçã, tá certo? Então, esse preço é o preço máximo associado. Exatamente, então. Esse preço é a medida do excedente do consumidor. A diferença entre o preço que o comprador pagaria para não se privar do bem e o preço que de fato ele pagou. Ou, se quiser, é o máximo que ele estaria disposto a pagar para adquirir esse bem. Okay? Isso varia de indivíduo para indivíduo, de condição para outra, de um período para outro, varia de um artigo para um artigo. Tá? Então, o excedente é um benefício que o consumidor tira do mercado, das oportunidades, do meio ambiente. Porque o indivíduo paga pela mercadoria abaixo do máximo que ele estaria disposto a pagar por ela. E aí o Marshall constrói uma passagem muito bonita, tá? Em que ele fala do excedente na compra de chá. Tá? Ele paga um valor pelo chá, como bom inglês, né? Mas como ele gosta muito de chá, significa que ele estaria disposto a pagar mais para a aquisição daquele chá, mas ele não precisa pagar tudo o que ele estaria disposto para ter essa desejada mercadoria, né? Esse desejado bem econômico, porque, dada a condição de mercado, o chá é transacionado num preço abaixo desse máximo que o indivíduo estaria disposto a pagar, portanto o indivíduo extrai da situação um excedente do consumidor. Aqui está a representação gráfica do excedente do consumidor. Então vamos supor que a quantidade de chá seja a distância OM medida aí no eixo horizontal, no eixo da abscissa. Olhando a curva de demanda, a gente pode ver o preço que ele pagou. Ele paga o preço P'. A P' foi o preço pago. OP' BM é o custo total de aquisição dessa quantidade OM de chá. Tá certo? Mas vamos supor que a quantidade total demandada não seja não OM, mas OH. E na curva de demanda, o preço é estabelecido no ponto A, na altura P. Então, OP é o preço pago pelo chá. Então, esse preço pago foi pago por todo o estoque de chá de OH. Então, essa quantidade menor de chá, quantidade M, foi adquirida não ao preço P', mas ao preço P. P' era o máximo que ele estaria disposto, medido pela curva da demanda, tá certo? É o máximo que ele estaria disposto a pagar. Depois nós vamos ver a definição de curva de demanda, de preço de demanda. Então, é o preço de demanda, é o preço máximo que ele estaria disposto a pagar pela mercadoria, mas ele não pagou o P', ele pagou o P. Então, esse retângulo, P', B, ali onde as duas retas se cruzam, é o excedente do consumidor da quantidade OM de chá. Medindo-se todas as quantidades possíveis de chá, de O até H, a área total associada ao excedente, porque de O a M, a área total é simplesmente esse retângulo. Medindo todas as possibilidades de O a H, a área total do excedente, do que o consumidor estaria disposto a pagar além do preço, é essa área chorada, que mede o excedente do consumidor. Basicamente é a mesma análise que nós vemos em Julius Dupuy, embora Dupuy escrevesse o gráfico com os eixos trocados. Ele colocava a quantidade na ordenada, na abscissa ele põe os preços. Né? Mas essencialmente é a mesma análise, o excedente do consumidor, que é uma ideia bem antiga que Marshall sintetiza e aprofunda. Vamos agora ao livro 4. Tá? Feito esse comentário do capítulo 6 do livro 3, vamos ao livro 4. Vamos sair da teoria do consumidor e da demanda e vamos entrar agora na teoria da oferta, teoria da produção. Ele vai discutir detalhadamente no livro 4 os vários agentes de produção, terra, trabalho, capital e temas de organização da produção. Daqui a pouco vamos detalhar o sumário do livro 4. Tá? Aqui está a capa do livro, Principles of Economics, in Introductory Volume. Ele imaginou, como eu disse, que teria um outro volume, esse seria o volume introdutório, mais teoria pura, mais conceitual, depois um outro volume falando de teoria monetária e assim por diante, por isso que tem esse título. E essa é a última edição em vida, né? A 8ª edição. Tá? E aqui a frase, que foi inclusive questão da aula passada,
Natura não facite salto. A natureza não dá salto. E aqui o editor, como eu comentei, é a Macmillan. Vamos aproveitar esse ponto da aula. Estamos quase na metade da aula. Vamos aproveitar para formular a questão que deverá ser entregue por e-mail e que vale como controle de presença. A questão é o seguinte: explique como se dá o processo de equilíbrio entre oferta e demanda no modelo de Marshall. Essa é a questão que eu espero receber dos alunos no prazo de uma semana, ok? Vamos continuar? Bom, a minha ideia agora é listar o índice detalhado, tá certo, do livro dele, para vocês repassarem a estrutura da obra e os principais temas abordados. Tá? Esse é o índice da 8ª edição. Como eu disse, na 8ª edição, o livro é dividido em 6 volumes, em 6 partes, ou livros. O livro primeiro, que nós vimos, Exame Preliminar, tem um capítulo de introdução, próximo capítulo, a substância da economia, depois generalizações ou leis econômicas, e o último capítulo do livro primeiro, a ordem e os objetos dos estudos econômicos. Tudo isso nós já vimos. Livro segundo, algumas noções fundamentais, introdução à riqueza, produção, consumo, trabalho, que seriam artigos de primeira necessidade, renda e capital. E passamos algumas ideias desse segundo livro. O terceiro livro que nós vimos, que seria a teoria do consumidor, na obra de Marshall, ele intitula esse livro de Sobre as Necessidades e Suas Satisfações. Começa com uma introdução, depois no próximo capítulo discute as necessidades em relação com as atividades, gradações da procura por consumidores, a elasticidade das necessidades, então a aplicação da teoria Kuhn-Tiana de elasticidade, nota sobre estatística do consumo, um pouco de estatística, um pouco de dados. Capítulo 5, escolha entre diferentes usos de uma mesma coisa, usos imediatos e usos diferidos. E o capítulo 6, que nós detalhamos anteriormente nesta aula, valor e utilidade. O livro 4, que como eu disse é a teoria da produção, ele está esquematizado da seguinte maneira. São 13 capítulos. Primeiro capítulo introdutório, segundo capítulo a fertilidade da terra, discute temas de renda da terra. Continua esse capítulo de fertilidade da terra no capítulo 3, e aí ele aplica, no caso da terra, a lei do rendimento decrescente, com um estudo bastante detalhado. Então é uma referência à teoria de Ricardo da renda da terra. Capítulo 4, o crescimento da população, agora uma concessão a Marshall, discute a questão da população, recapitula a teoria de Malthus, e oferece a versão marshalliana da teoria da população de Malthus. Capítulo 5, a saúde e o vigor da população, temas de economia da saúde. Marshall foi pioneiro em diversos campos da economia que não estavam desenvolvidos nessa época, aí é o campo de economia da saúde. A saúde e o vigor da população. A aprendizagem industrial, tá? Tema de economia do trabalho. O crescimento da riqueza, temas de macroeconomia, notas sobre as estatísticas do crescimento da riqueza. O capítulo 8, ele entra na parte de organização industrial, OI, e continua isso do capítulo 8 até o capítulo 12. Capítulo 9, organização industrial, continuação, divisão do trabalho, a influência da maquinaria. Capítulo 10, concentração de indústrias especializadas em certas localidades, então é a temática de economia espacial, que nós vimos isso, um dos pioneiros foi Fantini, e Fantini influenciou Marshall. Aí é a apresentação de Marshall de como a economia explica a localização das atividades produtivas no espaço, nas regiões do país. O livro 9 trata de produção em larga escala, analisa a economia da grande indústria. No capítulo 12, questões da direção das empresas, um pouco entrando na questão organizacional da firma. E, finalmente, o último capítulo do 4º livro, que é um capítulo conclusivo, ele comenta a relação entre as tendências do rendimento decrescente e rendimento decrescente, e ele tenta analisar a dinâmica das indústrias ao longo do tempo, essa contribuição que ele oferece. Aqui está o livro 5º, e eu peço desculpas, porque eu tenho aqui a coleção Os Economistas,
eu tenho os princípios de economia apenas da coleção dos economistas, e lá aparece aquela divisão tradicional, tá? Eles omitem o livro quinto. Então, o sumário do livro quinto eu trago de uma edição em inglês. Então, o livro quinto, que é a relação entre oferta e demanda, é a teoria do valor de Marshall. Seria a síntese da teoria da demanda, da teoria do consumidor, da teoria da firma. Ele une os dois lados para explicar o processo de formação do valor. O capítulo inicial do quinto livro é uma introdução, se ele fala dos mercados. No outro capítulo, o famoso conceito de equilíbrio temporário, a ideia de equilíbrio temporário, o equilíbrio entre oferta e demanda por períodos de mercado. Tá? Depois ele fala o equilíbrio de ofertas e demandas normais, no caso normal, nós vimos o conceito normal, né? A tendência principal predomina, ok? No capítulo 4 ele fala de distribuição dos recursos e investimento. No capítulo 5, do equilíbrio de oferta e demanda normal, a continuação da análise anterior. E aí ele aplica a análise de períodos. A diferença entre o que ocorre, eu já vou explicar daqui a pouco esse capítulo, a diferença entre o que ocorre no curto prazo e no longo prazo. No capítulo 6, ele introduz o conceito de demanda compósita e conjunta e oferta compósita e conjunta. No capítulo 6, ele fala de custos totais, separa custos totais de custos primários, tá? Aplica isso no conceito de produção conjunta, depois analisa custo de marketing, seguro, tá? Seguro contra risco, custo de reprodução, então um detalhe de teoria de custo que ele já havia analisado no livro anterior. No capítulo 8 do livro 5, tem o conceito de custo marginal, a relação entre o custo marginal e o valor, onde ele deriva a curva de oferta a partir do custo marginal e alguns princípios para se construir a custo. Ele faz aquela análise entre a relação entre custo médio e custo marginal no longo e no curto prazo. No livro 9, a relação do custo marginal com o valor, continua a exposição de princípios gerais dessa análise. No capítulo 10, ele aplica os custos marginais no caso da agricultura, na determinação dos preços agrícolas. No capítulo seguinte, o 11, ele aplica essa análise na determinação de preços industriais. No capítulo 12, ele continua com a análise do caso normal do equilíbrio de oferta e demanda. E aí ele mostra como que o equilíbrio é afetado pela lei dos rendimentos decrescentes. No capítulo 13, continua com essa sua análise de oferta e demanda e mostra como ela é afetada sob certas condições. No capítulo 14, ele já entra na análise de estrutura de mercados e mostra o equilíbrio no caso do monopólio. No capítulo 15, ele faz um sumário de toda essa análise, concluindo assim o quinto livro da obra. O sexto livro, como eu disse, aparece apenas na sexta edição, tá? Foi incorporado. Originalmente o livro era formado por 5 livros. O sexto livro, que aparece quase como um apêndice da obra, ele discute temas da distribuição da renda nacional. Tá? Então ele faz uma análise detalhada da distribuição, faz um levantamento sistemático da distribuição, no caso da Inglaterra. Ele se dedica a esse levantamento nos 2 primeiros capítulos do livro sexto. Depois ele discute os ganhos de trabalho. Nos 3 próximos capítulos, do capítulo 3 ao capítulo 5, portanto, ele vai investigar a remuneração do trabalho. No capítulo 6, os juros do capital. No capítulo 7, como o poder de mercado afeta a formação dos lucros do capital, sobre lucro. O capítulo 8 também trata da formação do lucro. O capítulo 9, o capítulo 10 é o detalhamento da teoria da renda da terra. O capítulo 11, ele faz um sumário de toda a teoria da distribuição que ele desenvolveu ao longo desse livro. Tá? Como o progresso econômico afeta a distribuição, tá certo? E como o progresso econômico afeta o padrão de vida das pessoas em geral, especialmente das classes mais pobres da sociedade. Bom, e também aparece uma série de apêndices que estão listados aí, tá? Além do corpo principal da obra e das notas de rodapé.
Marshall oferece uma série de apêndices reforçando alguns pontos. Então, tem um apêndice sobre o crescimento da economia, sobre o escopo e o método, sobre a questão metodológica, sobre o papel do uso do raciocínio abstrato, um apêndice sobre definições, definição do capital, troca, e assim por diante. Tá? Ele comenta a teoria do valor de Ricardo, a teoria do fundo de salários, que nós já vimos em aulas anteriores, ele comenta também no apêndice, e assim por diante, sobre questões de tributação, etc. Tá bom? Então, também esses vários apêndices na obra. Vamos voltar agora ao quinto livro dos princípios de economia de Marshall, que eu considero como sendo o cerne da obra dele, onde está uma síntese e as conclusões mais importantes. É nesse livro que aparece o modelo de equilíbrio de oferta e demanda, onde ele tenta conciliar com o uso do fator tempo, a teoria do valor dos clássicos, com a teoria do valor de Jevons e dos subjetivistas. Ele começa recapitulando, né, aqueles pontos que nós já vimos, que é o papel dos sentimentos de prazer e de dor, como isso condiciona a ação humana. Então, as ações econômicas são comandadas por um equilíbrio entre o desejo pelo bem, desejo de ter acesso ao bem, de consumir o bem, e o esforço para obter esse bem, o trabalho necessário requerido para a obtenção do bem. E ele começa com um exemplo muito interessante de valor literário, que é um menino colhendo amoras. Então, esse menino tem o desejo de usufruir da amora, tá? Tem o desejo pela amora, e tem um custo, né? Ele tem que subir na água, apanhar o fruto. Então, ele tem outro desejo, que é brincar com os seus amigos, tem aversão ao trabalho. Então, o desejo de fazer outras coisas, ou a aversão ao trabalho, se contrapõe, tá, ao desejo pela amora. Então, ele vai mostrar o esforço do menino até que se alcance uma relação de equilíbrio. Quando o desejo de brincar e a aversão ao trabalho, de colher, contrabalançam o desejo de comer a amora. Aqui está a passagem. Eu consegui uma versão em inglês que eu vou traduzir aqui, que é um parágrafo muito bonito. O caso simples do equilíbrio entre o desejo e o sacrifício de esforço do trabalho é encontrado quando uma pessoa satisfaz o seu desejo por um trabalho direto, por conta própria. Quando o menino colhe amoras para comê-las, a ação de colher é em si mesmo prazerosa por um momento. No começo ele tem prazer em subir na árvore, o garoto gosta de subir na árvore, ele tem prazer em colher amora. Por algum tempo, né, o prazer de comer é mais do que suficiente para apagar a dificuldade de apanhar a amora. Inicialmente é até prazeroso, mas depois começa a cansar, começa a se transformar no sacrifício, mas o indivíduo continua, o menino continua apanhando a amora, porque o prazer é maior do que o sofrimento. Mas, depois que ele comeu um bom bocado, o desejo por mais amora vai diminuindo. E a tarefa de apanhar a amora se torna mais cansativa. Tá? E ele também sente uma certa monotonia e até uma fadiga de continuar apanhando a amora. O equilíbrio é alcançado quando o último esforço para apanhar a amora, o último sacrifício do trabalho, é perfeitamente contrabalançado pelo desejo de comer. A partir desse ponto, a satisfação que o garoto teria de apanhar uma nova fruta chegou ao máximo. Desse ponto em diante, qualquer esforço para apanhar mais amoras frescas gera mais sacrifício e dor do que contribui para o seu prazer. Se a partir desse ponto ele continuar apanhando mais amoras, ele adicionará mais ao seu sacrifício do que ao seu prazer. Então essa é uma tradução livre que eu fiz dessa bonita passagem do capítulo 5, no primeiro parágrafo, do capítulo 2 do livro 5. Vamos sintetizar o modelo de determinação do valor de equilíbrio desenvolvido nesse quinto volume da obra. Ele diz que vale em mercados mais civilizados. Vamos chamar civilizados, é aquilo que ele falou,
onde existe cavalheirismo entre os agentes econômicos, é feito cálculo racional, as instituições são respeitadas, aquela coisa toda que ele define que é a situação que ele aplica à análise econômica. Ele exclui casos de objetos raros e singulares, onde o valor é afetado por compradores profissionais, então não é um mercado, sei lá, de obras de arte, de vinhos raros, onde você tem que ter um conhecimento técnico para avaliar o produto. É um mercado de produtos simples, banais, tá certo? Aqui ele fala do mercado de trigo, tá? Ou mercado de cereais, de commodities, de produtos homogêneos. Escreve embaixo: a quantidade que cada agricultor ou vendedor oferece à venda a qualquer preço é determinada pela sua própria necessidade de dinheiro em mão e pelo cálculo das condições presentes e futuras do mercado a qual está ligado. Ok? Então, o vendedor tem lá o seu preço de oferta. Aquilo que o vendedor, o mínimo que o vendedor está disposto, no caso um agricultor, a receber pela mercadoria, e aí ele vê a liquidez dele, né, se ele tem necessidade de dinheiro ou não, necessidade de liquidez, ele olha a condição atual do mercado e também olha a condição futura. Tá? Então, o vendedor, ele não é míope, ele olha as suas necessidades de liquidez atual, a condição corrente do mercado, mas também a situação futura. Ele também trabalha com expectativas futuras. Isso do lado do vendedor, que entra antevendo, com uma visão ampla. Certo? E ele diz: o mercado atinge uma situação de equilíbrio estável, tá? Quando o próprio processo de negociação, de regateio, faz com que o preço tenda a um certo valor. Quando o preço se afasta desse valor, como uma mola, há uma força que aproxima o preço novamente desse valor de equilíbrio. Esse é o preço de equilíbrio. Tá? Então, os mercados se ajustam na direção do preço de equilíbrio pela ação dos vendedores e dos compradores. Ok? Aí ele fala da interdependência temporal dos preços. Os preços são determinados pelas condições de oferta em cada instante, né? E embora os agentes possam fazer expectativas e assumir comportamentos estratégicos em função dessas expectativas, mas os preços, na trajetória dos preços, os preços ao longo do tempo são independentes uns dos outros. A soma que os compradores estavam dispostos a pagar e que os vendedores se dispunham a receber pelo sétimo quarto de trigo não seria afetada pelo fato de as primeiras transações terem sido feitas a uma taxa elevada ou baixa. Quer dizer, o preço do passado pode até ter algum efeito sobre as expectativas, ok? Sobre a formação das expectativas. Mas, dadas as expectativas, a gente imagina que os preços são sempre determinados pelas condições presentes do mercado. O fato de um produto ser vendido a um preço mais alto ou mais baixo no passado não obriga que ele seja vendido a um preço mais baixo ou mais alto no presente. Tá? Nesse sentido, o preço não tem memória, depende das condições atuais. Embora a observação dos preços passados possam afetar as expectativas. Mas ele trabalha com essa hipótese da independência temporal dos preços. Também vai aplicar o princípio da utilidade marginal decrescente. Esse princípio vai ser importante para a definição do ótimo, do consumo ótimo, da alocação ótima do consumo. E aqui ele também trabalha com a utilidade marginal da moeda. Veja, para não cometer o erro de duplo I, que nós vimos na aula passada, de confundir preço com utilidade marginal, Marshall tinha plena consciência que a relação entre preço e utilidade marginal dependia da utilidade marginal da moeda, mas para uma análise de curto prazo, para simplificar a análise, ele assumia um ceteris paribus com relação à utilidade marginal da moeda e supunha que ela fosse constante para efeito de análise. Ou que o consumo envolvido despende uma pequena parcela da riqueza total dos recursos total do indivíduo. Então, por exemplo, é o mercado de caixa de fósforo. Uma caixa de fósforo perto da renda mensal, do salário mensal, da maioria dos trabalhadores é um valor muito pequeno. Então, deixar de comprar ou não uma bala ou uma caixa de fósforo não afeta a utilidade marginal da renda. Não existe uma mudança apreciável da disposição de vender moeda. Então, a hipótese de utilidade marginal da moeda constante.
Tá? E o modelo não se aplica ao mercado de trabalho. Daqui a pouco nós vamos ver a questão do mercado de trabalho, a formação de salários. Falar um pouco da teoria de salários de Marshall. Vamos ao capítulo 3 do livro 5, onde desenvolve o modelo de demanda e oferta normais. Vamos lá, alguns conceitos para chegar ao equilíbrio das condições normais de mercado. Conceito de preço de oferta. Uma observação, Marshall trabalha com o modelo de ajuste via quantidade. Você tem uma quantidade, para aquela quantidade tem um preço de oferta e um preço de demanda, e equilíbrio é preço de oferta igual a preço de demanda. A gente precisa definir então esses preços. Preço de oferta. Preço que os negociantes estão dispostos a aceitar por diferentes quantidades. Depende da quantidade. Tá? Preço que estão dispostos a aceitar seria o preço mínimo, né? Que levaria o comerciante, o ofertante, a entregar a mercadoria. É o preço que é preciso pagar para conseguir o esforço necessário a fim de produzir dada a quantidade de uma mercadoria e também conduzi-la até o mercado. Então, o preço de oferta é o preço mínimo para trazer a mercadoria ao mercado, para que a mercadoria de fato seja entregue. Tá? É o preço mínimo que o ofertante, que o produtor está disposto a receber para entregar a mercadoria. O preço de oferta vale para a análise de período de mercado, para uma unidade de tempo. Tá? Vamos dizer que são períodos de apenas um dia, só para dar a ideia de que é uma análise de curto prazo. Tá? O período em que ele aplica o ceteris paribus, que ele congela várias situações, é um período curto, vamos supor que seja de um dia. Tá? E esse preço deve remunerar não apenas o custo de produção, mas também os fretes, despesas mercantis, né, o trabalho de vender a mercadoria, né, de atuar no comércio, tudo isso está envolvido também. O preço de oferta tem que pagar tudo isso, o trabalho do produtor e o trabalho do comerciante também. Bom, ele imagina, pelo fato de se tratar de uma análise de curto prazo, ele imagina que os estoques estão disponíveis no começo do período, tá certo? Que vai depender da quantidade plantada no ano anterior, tá certo? Que dependeu das conjecturas dos agricultores. E aqui a teoria da formação do preço de oferta dos fatores. Então ele fala assim, olha, o preço de oferta do bem depende do preço de oferta dos fatores que foram empregados na produção desse bem. Cada fator tem a sua própria dinâmica, tá certo? Da formação da respectiva curva de oferta. Cada fator tem o seu próprio preço de oferta. Tá? Ok? No fator trabalho, cada tipo de trabalho tem o seu preço de oferta. Então você pode também subdividir isso pelo tipo de fator. Né? O fator trabalho não é uma coisa só, você tem um trabalho com as diferentes habilidades, com diferentes níveis de capital humano. Então cada trabalho, cada tipo de trabalho tem o seu preço de oferta. Tá? E no caso do trabalho, o preço de oferta depende das despesas com educação, do talento do indivíduo, etc. E uma máquina, por exemplo, tem o seu preço de oferta, que depende do tipo de máquina, do tempo necessário para a produção da máquina. Assim como o preço de oferta do trabalhador depende do tempo envolvido na educação, na formação do trabalhador. E aí o produtor, ele faz assim, ele emprega vários fatores e aí ele pensa em que proporção que os fatores se combinam na produção. Então ele decide se ele vai substituir um fator por outro, qual é a combinação ótima desses fatores, qual é a combinação mais apropriada dos fatores, de forma que na somatória dos preços de oferta dos fatores individuais, obtém-se o menor preço de oferta do bem. A somatória dos preços de oferta dos fatores individuais é menor do que a de qualquer outra combinação. Então, é a combinação que minimiza o preço de oferta. É interessante para o produtor, para o ofertante, que ele possa levar essa mercadoria no mercado ao menor preço possível que cubra os preços de oferta dos fatores. E esse preço mínimo depende da maneira como os fatores são combinados na produção. Tá? As quantidades proporcionais dos diversos fatores de produção afetam esse preço do fator, e quando se alcança uma combinação ótima, o emprego desses fatores, se tem um menor preço de oferta. Agora, vamos olhar o outro lado. Vamos olhar o lado da demanda e determinar agora o preço de procura. Outro conceito marshalliano. Então, se o preço de oferta é o preço mínimo do produtor,
O preço de procura é o preço máximo do consumidor, é o máximo que o consumidor está disposto a pagar para adquirir uma determinada mercadoria. Preço ao qual determinada quantidade de mercadoria pode encontrar compradores em certo período de tempo. Tá? Se o preço estiver acima disso, não haverá compradores. Se o preço estiver nesse valor ou abaixo, aparecerão compradores. Okay? Então, se tem uma curva de demanda, que na verdade é uma curva de preço de demanda, relaciona preços de demanda com as quantidades demandadas. Ele supõe que essa curva seja negativamente inclinada, ou seja, os preços de procura são menores para cada incremento na quantidade demandada. Marshall não analisa o caso de curvas de demanda positivamente inclinada, que é o caso de bens de bife. Emprega na análise da demanda a hipótese ceteris paribus. Vamos ver a passagem. Deve-se supor que as circunstâncias gerais do mercado permanecem inalteradas durante esse período. Que não há, por exemplo, alteração na moda ou no gosto. Novo substituto que possa influir na procura, novo evento que perturbe a oferta. Então ele congela as curvas de oferta e demanda. As condições que determinam essas duas curvas era dada no período de mercado. Okay? Se alterar as preferências, uma variação tecnológica, a variação no custo de algum fator, obviamente isso desloca a curva ou na curva de demanda ou, neste último caso, a curva de oferta. Marshall faz uma diferenciação uma distinção, melhor dizendo, entre custo real e custo monetário. O custo real é o custo do germes, é o custo em termos de esforço, de sacrifício, é a medida do sacrifício do trabalho ou da abstinência dos proprietários do capital. Então, esforço, abstinência, isso é o custo real. E o custo monetário é a quantidade que se paga para trazer o fator de produção até a unidade de produção, tá? E para trazer a mercadoria produzida até o mercado. Tá? Então, são as quantias a serem pagas pelos esforços e sacrifícios. São as despesas de produção. Então, veja que os preços de oferta são determinados não a partir dos sentimentos, da dor, do sacrifício. São determinados a partir de dispêndios monetários. É a somatória dos custos monetários dos fatores envolvidos na produção. Vamos estudar as condições de oferta. A oferta depende do tempo, tá? Depende do período de tempo em questão, do período de produção. Tá? Uma parte do capital envolvido na produção ela é fixa no curto prazo e tem crescimento dentro do tempo. Só se torna flexível no longo prazo. Então, o tamanho da planta de produção, o tamanho da fábrica, o tamanho das máquinas, isso não varia no curto prazo. Tá? Isso é fixo no curto prazo, ok? Isso aí é insumo fixo. Então, o sumo pode ser fixo e pode ser variável. Ao longo do tempo, os insumos vão se tornando variáveis. No curto prazo, alguns insumos são fixos. A firma que ele vai analisar é uma firma representativa. Lembra a importância do conceito original de firma representativa? O que representa essa firma? As curvas de produção, as curvas de custo da firma representativa, elas representam a média das curvas de custo de produção das firmas que atuam nesse mercado. Então, nesse sentido, ela é uma empresa típica. As curvas correspondem à média das curvas reais que se observa no mercado e os fenômenos de economia e deseconomia de escala, tá? Economia interna e economia externa, depende apenas do volume total de produção da mercadoria que a firma fabrica. Tá? E representa economias internas e externas média daquele mercado, das firmas que atuam naquele mercado. Então, essa firma cujas curvas e cujos efeitos de economia de escala são médios em relação a todas as firmas que atuam nesse mercado é a firma representativa. Muito bem, então ele está trabalhando com firma representativa, ok? Está trabalhando com os prazos, tá? Levando em conta esses aspectos, o preço normal de oferta é a soma das despesas normais de produção. É a remuneração de cada fator de produção, na combinação lógica desses fatores, e também remunera o ganho na direção do negócio, tem a remuneração também do produtor, tem o lucro do produtor também. O preço deve pagar o lucro do produtor. O preço de oferta também paga o lucro normal, remunera o produtor em seu nível de lucro normal.
Aqui está uma curva, parecida com a curva desenhada por macho, variável independente, no caso seria as quantidades ofertadas, ali é o preço de oferta, e ali é o preço de oferta da mercadoria em questão, é a somatória vertical do preço de oferta dos vários fatores de produção. Veja que quando eu caminho na abscissa na direção de quantidades maiores, no eixo OX e quantidades maiores, pode ser que a combinação ótima dos fatores seja outra. Então, a maneira como os fatores se combinam se altera de ponto a ponto, e isso altera também o preço de oferta associado àquele fator. Porque esse preço de oferta do fator depende da quantidade do fator também. Tá certo? É o gasto monetário com o emprego daquele fator, que vai depender do preço unitário daquele fator e da combinação que esse fator, da quantidade de fator empregado a cada nível de produção, aí, cada nível X, a cada quantidade ofertada do bem. Então, veja que tem um monte de coisa acontecendo quando eu me desloco à direita ao longo dessas curvas de oferta, de preço de oferta dos fatores e também ao longo da curva do preço de oferta do bem. Esse é o gráfico que aparece na obra do macho, tá? Para vocês verem o tipo de análise dele, parecido com o nosso gráfico, mas mais detalhado aí, né? 4 curvas, P1, P2, P3, P4 são preços de oferta dos fatores, a distância P4P é a remuneração do lucro do negócio, e aí a formação do preço de oferta. Portanto, a curva de oferta do bem final é a somatória vertical dos preços dos fatores, e notem que no desenho ela é positivamente inclinada. No entanto, dependendo de como se dá a mudança na combinação dos fatores e a trajetória dos preços dos fatores individuais, a curva até pode ter alguns trechos negativamente inclinada em algumas regiões. Tá? Então, como não é a tradicional curva de oferta derivada a partir do custo marginal, como vocês aprendem em micro, que a curva de custo marginal tem formato de U, mas é no ponto da curva de custo marginal, quando ultrapassa a curva de custo médio mínimo, que normalmente esse ponto, esse trecho da curva é positivo, então você tem curvas de oferta positivamente inclinadas em função disso. Na análise de macho, a curva de oferta, por esse efeito da formação do preço de oferta a partir do preço dos fatores que vão se recombinando, ela pode ter alguns trechos negativamente inclinados. Bom, feita essa explicação detalhada da formação da curva de oferta, preço de oferta, e da curva de demanda, preço de demanda, vamos ver o equilíbrio, como se dá o equilíbrio de demanda e oferta da firma representativa, levando em conta também os períodos envolvidos. O preço normal ocorre no cruzamento das curvas de oferta e demanda. Então, quando as curvas se encontram, elas tendem ao equilíbrio estável, o mercado converge o preço na direção desse encontro, é o preço normal de equilíbrio. No dia do pregão, nesses pregões diários, o preço é afetado pelos cálculos futuros dos agentes com relação à produção e ao consumo. Pode ser que ocorram negócios a termos, pode ser que ocorram compras para serem entregues ou para serem pagas em períodos futuros. Os agentes levam em conta a perspectiva, não apenas do mercado local, do mercado mundial, vendo a evolução dos estoques existentes, dos estoques esperados, a safra esperada. Então tem todo um elemento especulativo no parte dos agentes. Então, no fundo, no detalhe, se você estuda o livro do macho atentamente, no detalhe tem uma série de considerações muito ricas que a gente é obrigado nessa exposição a passar por cima, certo? Cada agente age por si, tá? O conhecimento do que os outros estão fazendo não é perfeito, mas é suficiente para que o agente não pague mais ou menos do que o outro agente em cada instante. Ou seja, ele trabalha no modelo de mercado com preço único. Você pode ter modelo, eu mesmo publiquei com o professor Fábio Barbieri um artigo em que a mercadoria tem diferentes preços, aí os agentes vão arbitrando e os diferentes preços convergem para o mesmo preço de equilíbrio. Vocês podem procurar aí numa revista internacional um artigo que eu publiquei com o Fábio sobre isso, que é o processo de arbitragem levando à convergência de preço. No caso do macho, ele já imagina que os preços sejam únicos, porque os agentes têm conhecimento suficiente para não pagar mais nem menos por uma mercadoria. Então, todos os agentes em cada instante pagam o mesmo preço, e esse preço vai mudando à medida que caminha na direção do equilíbrio. Tá? Então, há um preço único em determinado instante do tempo, nesse período de mercado, para cada mercado, determinado pelas condições de oferta e demanda
que operam nesse período. A condição de equilíbrio. O preço de procura iguala-se ao preço de oferta. Quando não há igualdade entre preço de procura e preço de oferta, ocorre um movimento no mercado. Movimento nos preços. Movimento nas quantidades. É ajuste via quantidades, ocorre movimento nas quantidades, que afeta o preço, portanto gera movimento de preços, de forma que os preços se igualam. Se o preço de procura for maior que o preço de oferta, isso leva a que a quantidade transacionada cresce, mais mercadorias elevadas ao mercado. Se o preço de procura for menor do que o preço de oferta, a quantidade transacionada decresce e mercadorias são retiradas do mercado. O equilíbrio é estável, ocorre no cruzamento dessas curvas, tá certo? E sempre que a quantidade estiver abaixo do equilíbrio, o preço de procura é maior que o preço de oferta. Quando a quantidade está acima do equilíbrio, o preço de oferta, o preço é maior que o preço de demanda. E aí, dadas essas inclinações características da curva de oferta e demanda, há uma tendência que o preço caminhe na direção do equilíbrio. Olha, observe este gráfico, parecido com o gráfico de Marshall. SS é a curva de oferta, positivamente inclinada. A gente viu que pode ter alguns trechos negativamente inclinados. DD é a curva de demanda negativamente inclinada. Se a inclinação for essa, oferta positivamente inclinada, demanda negativamente inclinada, ou desde que a inclinação da oferta seja maior que a inclinação da demanda, à direita do ponto de equilíbrio a gente sempre tem excesso de preço de oferta, à esquerda tem excesso de preço de demanda. Nós vimos que quando tem excesso de preço de oferta, as quantidades são retiradas do mercado, portanto, o Q, ou no caso aí o X, tende na direção de Y. Quando há um excesso de preço de demanda, novas quantidades são colocadas no mercado, então há um movimento na direção de Y. Então há um equilíbrio convergente e estável no ponto E, que é quando o preço de oferta é igual ao preço de demanda. O que vocês estão vendo aí é esse mesmo gráfico no livro do Marshall, tá? É parecido com o nosso. Tá? E aí o Marshall está com essas setas indicando o equilíbrio no ponto A e a quantidade transacionada da mercadoria, do bem econômico, no equilíbrio é a quantidade H nesse gráfico de Marshall. Em suma, se o preço de demanda é maior que o preço de oferta, isso significa que a produção é excepcionalmente lucrativa, atrai novos ofertantes, que deslocam a quantidade ao longo de X para a direita. À direita do equilíbrio, se o preço de oferta é maior que o preço de demanda, o excesso de oferta, medido pela distância vertical entre as curvas, desloca as quantidades para a esquerda, à medida que ofertantes que não conseguem colocar as mercadorias se retiram do mercado. Então o preço, a quantidade se desloca para a esquerda na direção do equilíbrio. Então temos um processo de ajuste em direção ao equilíbrio por variações da quantidade ofertada, é o modelo de ajuste via quantidade. A curva tem esse formato peculiar, inclinação negativa, e a curva de demanda, e ela é deduzida a partir da maximização da utilidade individual. Então, cada ponto da curva de demanda é o ponto de maximização de utilidade, como vocês fazem em cursos de micro. Marshall já desenvolve isso no seu livro Os Princípios of Economics. O Marshall tinha uma clara compreensão dos efeitos renda, do efeito substituição. Ele não chegou à equação de Slutsky, né? Tanto que tem esse nome, não é a equação de Marshall, o nome, que formaliza o efeito renda e o efeito substituição, conforme vocês aprendem em cursos de micro. Okay? Ele não formula analiticamente essa questão e não pensa no caso de bens inferiores, cujo efeito renda é maior que o efeito de substituição, que são os bens de Giffen. Tá? Então ele não trabalha com a exceção da lei da demanda, com essa inclinação da curva de preço de demanda negativamente inclinada. E com relação ao formato das curvas de oferta, como vimos, depende dos formatos das respectivas curvas de oferta dos fatores. E vamos analisar o formato dessa curva de oferta de acordo com o prazo. No curto prazo, tem fatores fixos, atuam a lei dos rendimentos decrescentes. Tá? As funções de oferta, no curto prazo, elas são positivamente inclinadas. Tá? A função de oferta para cada fator fixo é positivamente inclinada. E por composição, o Marshall argumenta que a própria curva de oferta do bem final, a função do preço de oferta, é de inclinação ascendente, de inclinação positiva no curto prazo. No longo prazo, todos os insumos são variáveis
e a curva de oferta tende a ser horizontal. Veja, o ponto relevante de equilíbrio no curto prazo, fazendo a revisão de microeconomia, é o ponto de mínimo da curva de custo marginal de longo prazo, que é por onde passa é o ponto mínimo da curva de custo médio de longo prazo, que é por onde passa a curva de custo marginal no texto crescente, na curva de custo marginal de longo prazo. Tá? O preço de oferta é estabelecido, portanto, sempre no ponto mínimo da curva de custo médio de longo prazo, e ele não é afetado pela quantidade ofertada, porque se houver um aumento da quantidade, fixada a curva de custo médio de longo prazo, tá? Se houver um aumento na quantidade, okay, haveria um aumento no preço de oferta. Havendo um aumento no preço de oferta de longo prazo, você atrai recursos da economia para esse mercado, para essa mercadoria em específico. Tá? E esse deslocamento dos recursos entre os mercados desloca a própria curva de custo médio de longo prazo nesse mercado em questão. Ela se desloca à direita e o ponto mínimo continua ocorrendo na mesma vertical. Tá? Ok? Na mesma linha horizontal, numa vertical mais à direita, porque você tem novas quantidades ofertadas, mas a mesma linha horizontal da situação anterior. Então, de forma que quando você interliga esses dois pontos de mínimo da curva de custo médio, eles estão ao longo da mesma horizontal. Tá? Então, o preço de oferta continua o mesmo, desloca apenas a quantidade ofertada. Feito essa consideração de curto e longo prazo em relação à formação das curvas de oferta vertical no curto prazo, curva de oferta horizontal no longo prazo, vamos para a análise dele. Primeiro ele fala numa análise de curtíssimo prazo, que ele chama de período de mercado. O estoque da mercadoria é rigorosamente fixo, a curva de oferta é vertical. Ela não é positivamente inclinada, embora o prazo seja curto, mas como o prazo é curtíssimo, a inclinação dela é vertical. Por exemplo, o mercado de peixe na feira. Tem que vender tudo, senão o peixe não serve mais para ser revendido. Você tem uma curva de oferta vertical naquele estoque. No longo prazo, como nós vimos, a curva de oferta é horizontal, tá? Que corresponde ao custo médio mínimo de longo prazo. Tá? Então ele vai dizer o seguinte, olha, no curtíssimo prazo, com a curva de oferta vertical, o equilíbrio só depende da demanda. No longo prazo, com a curva de oferta horizontal, o equilíbrio só depende da oferta, só depende dos custos de produção. Então, a teoria do valor que olha os custos, como a teoria do valor-trabalho dos clássicos, é uma explicação do preço de longo prazo da mercadoria. A teoria do valor dos clássicos, que explica o valor a partir dos custos, o valor-trabalho, é uma explicação de longo prazo do valor. A teoria de Germos, dos marginalistas, que explica o valor a partir da demanda, é uma explicação de curto prazo ou curtíssimo prazo. Aqui são os gráficos. Vocês estão vendo aqui uma curva de oferta inelástica, ela está fixa, então o preço é P1 se a demanda estiver no nível demanda 1, mais elevado. Se a demanda estiver mais baixa, no nível demanda 2, o preço é P2, então o preço é determinado apenas pela demanda, a oferta não afeta, tá? Afeta a oferta, os custos de produção não afetam a determinação dos preços, os preços são totalmente subjetivos, determinados pela demanda. Essa é uma situação de longo prazo, como nós vimos a curva de oferta horizontal. Então, fixando a curva de oferta no nível oferta 1, lá em cima, o preço será sempre P1, independentemente da curva de demanda estar deslocada mais para a direita ou mais para a esquerda. Se o nível de oferta de longo prazo for oferta 2, associado a um custo médio de longo prazo mais baixo, estaremos no nível P2, e aí a demanda pode estar mais à direita ou mais à esquerda, que o nível será sempre P2. Então, o nível depende da altura da curva de oferta de longo prazo. Então, os clássicos estão certos no sentido que o valor é determinado pelo lado da oferta. Então, Marshall propõe, com essa tipologia, com o emprego do fator tempo, a chamada tesoura de Marshall. Qual das duas lâminas da tesoura corta o papel? A lâmina de cima ou a lâmina de baixo? As duas simultaneamente. O que determina o valor? O trabalho ou a utilidade? As duas coisas, depende do período. Quanto maior o prazo de tempo, cresce a importância do custo de produção do trabalho. Quanto menor o prazo de tempo, maior o papel da utilidade da demanda. Querer saber quem determina os preços, se é a oferta, como nos clássicos, ou a demanda, como Germos,
uma busca inútil, pois ambos os fatores concorrem na determinação dos preços, assim como não se pode dizer qual das duas lâminas de uma tesoura realmente corta o papel. No curto prazo, o fundamento do valor está na demanda, como em Gêmeos, e no longo prazo, nos custos de produção, como nos clássicos. Então, Marshall introduz, de uma maneira inovadora na economia, o papel do tempo, dos prazos, e como isso condiciona a análise microeconômica. Ok? Então, é importante para a análise do valor e para entender o comportamento dos mercados, separar os prazos, curto prazo e longo prazo. E ele aplica isso em diversos campos da economia. Então, o prazo determina o comportamento das curvas de custo de produção, o prazo determina a formação do valor, os prazos podem alterar os dados do problema, os prazos podem levar a alterar quais variáveis são congeladas na hipótese de ceteris paribus, etc. Vamos ver uma passagem em que Marshall mostra o papel do tempo. Em verdade, as tabelas de procura e da oferta, na prática, não permanecem inalteradas ao longo do tempo, mas são constantemente alteradas e cada variação nelas altera a quantidade de equilíbrio e o preço de equilíbrio, e assim desloca os centros em torno dos quais a quantidade e os preços tendem a oscilar. Finalmente, concluindo essa aula, Marshall em teoria monetária, ele foi pioneiro em diversas análises em teoria monetária, o papel da moeda, o papel do ouro, o papel dos mercados monetários. Vários artigos de Marshall aparecem nos official papers, que nós já vimos, os artigos oficiais. Também se destaca em teoria monetária a obra Dinheiro, Crédito e Comércio. Marshall é o autor da chamada equação de Kennedy, nós vamos ver isso depois na parte que estivermos estudando Keynes. Ele dá uma nova versão da teoria quantitativa da moeda, um pouco diferente da teoria de Fisher, tá? Onde ele analisa a demanda de moeda, que ele introduz a chamada constante de Marshall, vocês aprendem macro, que é o inverso da velocidade de circulação da moeda. Okay? Ele também, como fez o Gemos, ele também oferece uma teoria monetária do ciclo econômico, mas não vendo diretamente só a função da oscilação da moeda com a oscilação da economia, mas também articula o ciclo da moeda com o ciclo de crédito e examina com detalhe a relação entre as taxas monetárias, taxas de juros monetárias, e as taxas de juros reais, que tem a ver com a produtividade dos investimentos. Na hipótese de uma função de procura estável por moeda, em que a moeda só dependa da renda, da riqueza média, os preços têm uma correspondência com o volume de moeda na economia, mas na análise do mecanismo de transmissão entre moeda e preços, ele vê que no curto prazo a moeda pode ter um efeito no lado real da economia, pode afetar a política monetária, pode afetar o nível de atividade econômica, produzindo um ciclo econômico. Tá? Então, a crise pode ser provocada e também pode ser atacada por política monetária. Tá? Então, Marshall detalhou a análise do mecanismo de transmissão da moeda por preços, tá? Articulando isso com o funcionamento do sistema de crédito. Ele viu como a moeda afeta o preço, afetando também o sistema de crédito. Oferece uma análise detalhada do funcionamento do sistema bancário e a relação entre certas políticas como taxa de redesconto e a oferta global de moeda. E, portanto, ele oferece uma análise monetária bastante ampla. E tem outras contribuições também. No comércio internacional, ele propõe a teoria da paridade do poder de compra, tá? Mostra como as taxas de câmbio das moedas entre os países, ela, no longo prazo, tende a refletir a paridade do poder de compra. Mostra o papel do sistema lastreado em ouro, em prata, em moeda, em metais preciosos, como isso pode contribuir para estabilizar o sistema de trocas internacionais, fazendo uma revisão e uma atualização do mecanismo automático de Hume. Também dá contribuições no lado da teoria inflacionária. Ele propõe diversos indexadores que poderiam ser empregados no estabelecimento de contratos de longo prazo. Ele aprofunda e desenvolve a teoria dos números índices. Em suma, também dá contribuições na área de inflação. E várias outras contribuições de Marshall. Ele foi pioneiro na teoria de capital humano. Esse é um tópico importante. Infelizmente, não vamos poder aprofundar. Né? Um teórico importante do capital humano. Tem uma discussão muito interessante a esse respeito no livro A Imaginação Econômica, da Silvia Nasser. E a teoria do salário. Então, como eu falei,
o Marshall trata com muita cautela, com muita precaução a formação do salário. O salário, a força de trabalho não é um fator de produção como o outro, tá? Não é determinado só pela produtividade marginal do trabalho. Eu acho que a análise marginal não explica tudo, não explica os aspectos mais importantes da formação dos salários, tá? Não explica a questão da pobreza, os baixos salários, tá? Tem também aquela circularidade, né? Porque o preço do trabalho depende do preço do produto, portanto não pode ser explicado na formação do preço do produto. E ele traz algumas coisas de Marx, ele emprega um exército, a teoria do exército de desempregados, como isso existiria uma pressão sobre os salários, isso também seria determinante na formação dos salários. Então, ou seja, é uma teoria de cunho mais institucional, ele não emprega o instrumental de oferta e demanda, ou da avaliação pela contribuição marginal da determinação do insumo do salário. Tá? Bom, essa já longa aula, vamos terminar a nossa última aula sobre Alfred Marshall com uma mensagem final deixada pelo grande mestre. Ele diz: não será provavelmente um bom economista quem não seja mais do que isso. Ou seja, o economista deve buscar uma formação em vários outros campos além da economia. E complementando essa mensagem final, o economista deve ajudar os homens a libertarem-se da pobreza, nas palavras do mestre, das influências entorpecentes do labor excessivamente mecânico, de modo que possa levar uma vida civilizada. Então, Marshall aliou essa formação geral, de ser mais do que um bom economista, tá? Excelente formação matemática, sólida bagagem filosófica, bagagem humanística, e ele imagina que os economistas devem segui-lo nesse aspecto. Tá bom? Então, essa é a nossa aula. Respondam a questão e me enviem em uma semana